Senhor presidente, eu tenho acompanhado pelos jornais a polêmica em torno da proposta da presidência do Tribunal de Justiça de aumentar o número de desembargadores naquela corte. É óbvio que o Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas e o Poder Judiciário é um poder independente e, portanto, tem liberdade absoluta para tomar as suas decisões em relação à aplicação dos seus orçamentos e suas decisões administrativas. No entanto, senhor presidente, nós estamos falando de um tribunal que há poucos dias bateu as portas deste poder da Assembleia Legislativa com o objetivo de solicitar um reforço orçamentário. Reforço orçamentário esse justificado pela necessidade de melhorar a prestação jurisdicional oferecida para o povo do Estado do Amazonas. Portanto, eu quero crer que este poder não decidiu por permitir repassar parte do seu orçamento para o Poder Judiciário por simples bondade ou por desejo de agradar magistrados, juízes ou desembargadores. Eu quero crer que este poder decidiu repassar recursos do seu orçamento para o Tribunal de Justiça na perspectiva de melhorar a qualidade da prestação jurisdicional ao povo do Estado do Amazonas. Diante disso, sinto-me no direito e mais ainda na obrigação de emitir opinião sobre essa polêmica que hoje divide a Corte Maior do Poder Judiciário no Estado do Amazonas. E digo divide porque, segundo os jornais, existem 10 desembargadores a favor de aumentar o número de membros daquela corte e 9 desembargadores contra aumentar o número de membros daquela corte. Dois argumentos certamente não são ou não foram suficientes para que a Assembleia abrisse mão de parcela dos seus recursos. O primeiro deles, o aumento do valor do pagamento de uma indenização de localidade, a famosa PAI, que os desembargadores têm direito de receber. E entendo que há um segundo fato que também não justifica o repasse de recursos da Assembleia para o Tribunal, que é justamente o aumento do número de desembargadores. Deputado Zé Ricardo, o Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, segundo estatísticas oficiais, julga em média, na segunda instância, no tribunal, 400 processos por desembargador. Se nós dividirmos 400 pela quantidade de dias úteis de um ano, não dá 2 processos por dia, deputado Zé Ricardo. O Tribunal de Justiça do Amazonas, cada desembargador não julga 2 processos por dia de trabalho. Portanto, parece-me claro por essa estatística que não há represamento, que não há sobrecarga de trabalho do trabalho distribuído entre os atuais 19 desembargadores. Nós temos na Justiça do Estado do Amazonas, e falo isso não com a experiência de deputado, mas falo isso com a experiência de um advogado militante, de quem sustentou a si e a sua família com a advocacia até o dia que entrei na vida pública, deputado Zé Ricardo, que o gargalo da Justiça do Estado do Amazonas não está na segunda instância. O gargalo da Justiça do Estado do Amazonas está na primeira instância. É preciso que esses recursos que foram repassados para o tribunal sejam canalizados para mais investimentos na primeira instância, para aumentar o número de oficiais de justiça, que hoje está muito abaixo da necessidade do que precisa a Justiça Estadual de primeira instância, para aumentar o número de juízes e garantir a permanência de juízes nas 61 comarcas do interior do Estado do Amazonas,
para qualificar a mão de obra presente nas secretarias de vara. As secretarias de vara hoje, deputado Luiz Castro, têm um trabalho muito precário, porque não tem profissionais qualificados, porque a grande maioria de quem trabalha lá são estagiários, gente que não é preparada para o exercício com a qualidade e a eficiência que o cidadão que precisa da justiça precisa. Portanto, nós, deputado Sidney Leite, não podemos assistir passivamente a Assembleia fazer um sacrifício orçamentário para passar recursos para o tribunal e o tribunal discutir se vai usar esses recursos aumentando o valor da PAI ou aumentando o número de desembargadores. Me desculpem, tenho o maior carinho, o maior respeito por todos os desembargadores da nossa corte. Não sou daqueles que acham que homens públicos e que desembargadores têm que fazer voto de pobreza, tem que ter salário digno, tem que receber bem, tem que receber muito bem, porque exercem uma função fundamental. Agora, nós estamos tratando de algo muito maior do que o salário do desembargador. Nós estamos tratando da qualidade da prestação jurisdicional oferecida ao povo do Estado do Amazonas. E para que essa melhore, nós não precisamos de mais desembargadores, nós precisamos de mais investimentos na primeira instância. Eu peço a tolerância do senhor presidente para que possa ouvir o deputado Zé Ricardo, o deputado Sidney Leite e o deputado Luiz Castro. Obrigado, deputado Marcelo Ramos. Também quero concordar plenamente com Vossa Excelência em relação aos recursos adicionais que foram aprovados aqui nesta casa para serem disponibilizados para o Poder Judiciário. Eu entendi claramente quando o desembargador, presidente e os demais estiveram aqui nesta casa, que os recursos seriam para interiorizar o judiciário, a justiça, a presença da estrutura da justiça. E interiorizar significa ter o juiz no interior, na comarca, ter os funcionários, como Vossa Excelência lembra muito bem, que precisa ter concurso público para contratar. No interior, os funcionários dos cartórios são cedidos pelas prefeituras. Pela prefeitura, exatamente. Nessa visita que a gente faz no interior, a gente vai constatando isso. Aliás, é muito difícil, às vezes, até encontrar essa estrutura toda funcionando lá, né? Pela estrutura precária mesmo, tem lugares que não tem. Então, eu não tenho dúvida. Eu acho que a Assembleia Legislativa aprovou os recursos adicionais para fazer com que a justiça funcione no interior do Estado também. E aí eu concordo plenamente, nós precisamos de mais juízes, mais funcionários, mais estrutura para atuar lá próximo onde o cidadão hoje não tem justiça. O Estado está aí nomeou, aliás, e está encaminhando os defensores públicos para atuarem no interior do Estado. Precisa agora que a estrutura do Poder Judiciário esteja preparada, porque com certeza vão ter mais demandas, vamos ter mais ações, vai ter mais defesa da população e precisa realmente do juiz lá. Então que o recurso seja para isso. Se num segundo momento, depois de uma estruturação melhor, você perceber que o volume justificaria ampliar o número de desembargadores, eu acho que aí é hora de pensar, precisamos que a justiça cresça. E Vossa Excelência lembrou muito bem, todo mundo defende que um juiz, com um funcionário judiciário, todos recebam bem, tenham um bom salário, mas também sejam bem cobrados para exercerem bem esse serviço em prol da população. Obrigado. Obrigado, deputado Zé Ricardo. Deputado Luiz Castro, depois deputado Sidney Leite, pela ordem, depois do deputado Luiz Castro. Deputado Marcelo Ramos, primeiro quero parabenizar Vossa Excelência. Esse era um tema que, inclusive, ia abordar hoje nessa casa. E reforçar o que Vossa Excelência diz. A gente anda no interior, primeiro que tem duas situações. Quando o ex-presidente do tribunal veio nessa casa, no primeiro repasse que a Assembleia fez, o compromisso era o quê? Era não fechar as comarcas no interior. As comarcas iam fechar. Tá, foi feito o repasse. Nós não tivemos, deputado Marcelo Ramos, até onde eu conheça, ingresso de um único juiz no interior. A outra situação, invariavelmente nós temos juiz convocado para Manaus. Ou seja, mesmo os grandes municípios, com inúmeras demandas, que na sua grande maioria tem 2 varas e tem um juiz apenas, esse juiz está substituindo uma outra comarca,
e está convocado para Manaus, ainda é o juiz eleitoral do município. Nós temos esse agravante. A outra questão, hoje você não encontra mais a figura do juiz efetivamente, com raríssimas exceções, morando naquele município. Morando. Por quê? Porque ele é juiz daquela comarca, daquela zona, quando se trata da questão eleitoral. Então, eu entendo que Vossa Excelência está correto. E aqui eu não quero questionar o mérito da capacidade, da seriedade da gestão de quem quer que seja. Mas eu entendo que o Tribunal de Justiça, assim como essa casa, merece um dever de explicação para a sociedade amazonense. Tendo em vista que esses recursos que estão sendo repassados não são recursos da Assembleia ou do Governo do Estado, são recursos do povo amazonense. E como foi dito aqui, todas as vezes que nós chegamos nesses municípios, a gente verifica a demanda, por exemplo, nos presídios, que se a justiça funcionasse, nós não teríamos aquele acúmulo de presos que está ali, aquele amontoado de gente. A outra questão, deputado Marcelo, Vossa Excelência, tão bem quanto eu, é partícipe da CPI da telefonia, que são as varas especializadas. Este é um exemplo claro da necessidade de nós termos varas especializadas. Nós vivemos num outro mundo, num outro século, em que essas demandas estão aí sendo reprimidas. Então, nós temos tendo um debate nessa casa com o Poder Judiciário, mas lá no Poder Judiciário o debate é outro. Então nós precisamos buscar essa sintonia, até por respeito a esta casa, respeito ao povo do Amazonas, e tenho a certeza de que a população amazonense deseja é que a justiça funcione. E Vossa Excelência traz números muito precisos. Nós não temos demanda acumulada na segunda instância. O nosso problema é a falta de juízes nas devidas comarcas, é o acúmulo de processos na primeira instância na cidade de Manaus e a justiça funcionando e operando no interior do Estado. É esse que é o grande desafio. E, diria mais, hoje nós vivemos num mundo em que, por exemplo, a questão do juizado da infância e da adolescência, a sua presença e o funcionamento dessa vara especializada, ela não requer por parte da sociedade sim importância, e entendo, senhor presidente, que essa casa deva sim participar desse debate, até porque nós abrimos parte do orçamento do funcionamento dessa casa para contribuir para a melhoria do funcionamento da justiça no nosso Estado. Era o que eu tinha a dizer, deputado Marcelo. Obrigado, deputado Sidney Leite. Acato a parte de Vossa Excelência e ouço por fim, deputado Luiz Castro. Deputado Marcelo Ramos, ontem mesmo, em entrevista ao jornal A Crítica, eu coloquei a minha posição, a minha opinião, entendendo inclusive que, como nós não estabelecemos um condicionamento objetivo no aumento do repasse, houve o diálogo, houve um momento de entendimento, mas muito rápido, até porque nós suscitamos aqui desta casa a necessidade desse diálogo, senão não teria nem ocorrido o diálogo. O projeto já estava em regime, se pleiteando regime de urgência, e aí tivemos ainda o bom senso de alguns membros da bancada governista que concordaram com os argumentos seus, meus deputados Zé Ricardo, de pelo menos nos reunirmos. E o presidente do tribunal veio aqui de forma muito educada, que aliás é uma característica do desembargador Imoutin, um homem muito educado, um homem muito cortês, dialogou, não estava presente nesse dia, o deputado Zé Ricardo me parece que estava, foi um diálogo de alto nível, mas o fato é que existe uma lei que não se revoga, é a chamada lei do bom senso. Toda vez que se fere a lei do bom senso, cedo ou tarde consequências negativas virão. A lei do bom senso não tem nada a ver com senso comum, tem que haver com equilíbrio, com uma visão de equidade ajustada à realidade. Portanto, eu entendo, o tribunal pode sim aumentar, diminuir um pouco a sua defasagem de desembargadores, mas não pode concentrar todo o esforço que foi feito aqui nesta casa para liberarmos dinheiro exclusivamente nessa ação de aumento do número de desembargadores. Se tem 19, Rondônia tem 21, então podemos atingir o mesmo número de Rondônia, 21, ou no máximo 23, mas é preciso priorizar, deputado Marcelo Ramos, como Vossa Excelência já faz, com muita clareza e inteligência no seu discurso, como lhe é peculiar, ainda mais
com a sua experiência de advogado, de militante na área de direito, é preciso priorizar a primeira instância. É preciso priorizar a eficiência da justiça, a rapidez da justiça. E, portanto, não vai ser apenas aumentando o número de desembargadores que vamos resolver esse problema. Equilíbrio tem que existir na decisão. Se existe um grupo de desembargadores que é contrário a qualquer aumento e outro que quer ir logo de 19 para 26, por que não conversam entre si e promovem um aumento menor, por exemplo, para 21 vagas, e concentram os recursos na primeira instância, nos juizados especiais que estão sobrecarregados, na admissão de novos servidores, especialmente oficiais de justiça. Agora, o problema, deputado Marcelo, é que nós aqui agora vamos fazer discursos, mas a decisão está lá com eles. E me parece que o deputado Chico Preto, ao afirmar que estará lá assistindo à sessão, sem fazer as ressalvas que nós estamos fazendo aqui, eu, o senhor, o deputado Zé Ricardo, o deputado Sidney Leite, talvez pareça que está simplesmente endossando a posição de que esse dinheiro é para melhorar a segunda instância. Então, a minha preocupação é que o deputado Chico Preto não esteja lá falando em nome do poder, porque, pelo que eu observo aqui, a maioria dos deputados espera do Tribunal de Justiça não um aumento excepcional do número de desembargadores, mas um investimento na primeira instância, no atendimento ao cidadão. Obrigado. Obrigado, deputado Luiz Castro. Acato a parte de Vossa Excelência e concluo só dizendo, deputado Luiz Castro e deputado Zé Ricardo, que nem combina com a grandeza dos homens e mulheres que compõem aquela corte, diminuir o debate sobre os problemas da justiça entre aumento do número de desembargadores e aumento do valor da PAI. A capacidade intelectual, a compreensão do poder judiciário, a experiência de vida no ambiente judiciário dos membros daquela corte permitem a eles uma avaliação muito mais profunda dos investimentos necessários para superar a debilidade da justiça hoje no estado do Amazonas. Portanto, eu quero crer que no final, deputado Luiz Castro, prevalecerá essa lei irrevogável, que é a lei do bom senso, que deve ser acompanhada de outra, a lei do interesse público acima de qualquer outro interesse na decisão que orientará o tribunal sobre os novos investimentos. Muito obrigado, senhor presidente.